Mas afinal, né, a alimentação vegetariana é para quê? Então, para eu começar a falar disso, eu quis primeiro contar um pouquinho de onde eu vim, né? Por que eu cheguei aqui. É porque a Aline me convidou para falar sobre esse assunto. Então, eu formei em nutrição pela UFMG em 2012, e desde que eu formei, na verdade, durante a faculdade ainda, eu já tive muito contato com, com esse assunto do vegetarianismo, sabe? Já me cercava muito esse assunto, então já era algo que eu pesquisava bastante. Então, assim que eu formei, eu já comecei a atender em clínicas, fazer atendimento domiciliar e tudo, e o vegetarianismo sempre estava ali me cercando. Mas eu trabalhei com rotulagem de alimentos, uma grande rede de supermercado, trabalhei em academias, trabalhei em cantina escolar, com a proposta de alimentação saudável. O vegetarianismo continuou aí, ó, me cercando. Mas eu fui me tornar vegetariana mesmo em 2014, então 2 anos depois, né, da minha formação. E no ano passado eu me tornei vegana, o veganismo em si veio junto com a maternidade para mim. E aí, o público de atendimento meu sempre foi muito voltado para o vegetarianismo, né, justamente por eu estudar muito esse assunto. E aí eu que falei vegetarianismo, vegano, não sei o quê, aí só para a gente dar mostrar melhor esses termos, né? Os tipos e nomes que existem, na verdade existem vários, eu trouxe aqui os principais, o que a gente mais escuta e mais lida assim no dia a dia, e que a gente vê, ó. Então a gente tem os ovolacto vegetarianos, que é normalmente a grande maioria quando fala, eu sou vegetariano, aí você vai conversar mais a fundo e costuma ser ovolacto. O ovolacto é o quê? Aquela pessoa que consome ovos, consome leite e derivados e os vegetais. Ele não consome produtos de origem animal, normalmente carnes. As carnes, né, de origem animal. A gente tem os lacto-vegetarianos. Então, os lacto-vegetarianos não consomem os ovos, as carnes, mas vai consumir leite e derivados e os vegetais. E a gente tem os vegetarianos estritos, que é a gente pode chamar que seria a alimentação plant-based, mas os vegetarianos estritos não é restrito o termo, tá? É estrito, porque está estrito aos vegetais mesmo. Então, são todos os produtos vegetais e tudo o que é de origem animal, vegetarianos estritos não consomem. Então, carnes, mel, leite, derivados, ovos, como vem dos animais, os vegetarianos estritos não consomem. Então, vocês observem que aqui a gente está falando de alimentação. Então, dentro da alimentação, da nutrição, isso é o que cabe a gente. Quando é vegetariano estrito, não consome nenhum produto de origem animal. Ah, Maquita, mas você falou agora de vegano e tudo, o que seria o vegano, né? O vegano, a gente vai falar um pouquinho mais para frente daqui a pouco, é muito além só da alimentação, mas o vegano em si, ele tem uma opção pela alimentação vegetariana estrita, só que não é só sobre alimentação que ele faz essa escolha, mas a alimentação dele é vegetariana estrita, tá? Mas é mais saudável ser vegano, ser vegetariano? Isso é um questionamento que eu gosto muito de trazer, de pensar, porque assim, tudo isso que eu coloquei aqui, essas imagens e muito mais, pode ser vegano, pode não ter nada de origem animal. Então, industrializados de uma forma geral, embutidos, frituras, doces de vários tipos, né? Chocolate, hambúrguer, pizza, cerveja, isso tudo existe hoje em dia na versão vegana, sem nada de origem animal, né? A gente usa o termo vegano até sendo na alimentação, mas é por não ter nada de origem animal. Mas será que, não, então se é vegano é saudável? E aí a gente pensa que não necessariamente. A pessoa pode optar por retirar todos os produtos de origem animal da sua alimentação e achar que, então eu tenho uma vida mais saudável assim. Isso tudo vai depender das escolhas dessa pessoa, né? Então, é muito importante pensar e refletir sobre isso quando a gente escolhe, quando a gente tem contato
como se tornar vegetarianas, mas tem que ter esse olhar atento para a alimentação. E aí é isso que eu quero trazer um pouquinho, assim, para a gente conversar. Como que seria uma alimentação, né? Pensando nesse termo. E aí, isso aqui que eu quis trazer, ó, que o veganismo é, na verdade, uma filosofia, um modo de vida, né? Que busca excluir, na medida do possível e praticável, né? No nosso mundo hoje, todas as formas de exploração e crueldade animal, para qualquer propósito. Seja para alimentação, seja para roupa, seja para testes, né? Vestuário, qualquer coisa. Então, o veganismo ele é muito mais amplo do que só alimentação. Mas aqui eu vou me restringir à alimentação. Mas acaba que a gente usa o termo vegano quando é um produto que não passa por nenhum tipo de exploração animal, tá? E aí, já que estamos falando disso, eu quis trazer alguns números pensando no mercado, né? Então, se a gente pensar, é pouca gente que é vegetariano, mas a gente tem visto esse termo crescer. Hoje em dia, nos comerciais, a gente tem visto comercial em rede nacional, em televisão aberta, de produtos veganos, coisa que há pouco tempo atrás a gente não via, né? E essa pesquisa aqui, de 2018, mostrou que 14% dos brasileiros se declararam vegetarianos, 55% falou que consumiria mais produto vegano se tivesse indicado na embalagem. Então, entre um produto não vegano e um vegano que mostrasse na embalagem, a pessoa optaria pelo vegano, mesmo não sendo vegana. E essa população vem crescendo muito, né, nas regiões metropolitanas, principalmente de algumas cidades específicas, como São Paulo, Curitiba. Então, é um nicho de mercado que a gente tem visto grandes empresas pedindo, e aí existe uma discussão no meio se aquilo é vegano, não é vegano, porque está vindo de uma empresa que trabalha com produto de origem animal. Enfim, isso é um outro momento de discussão, mas a gente está vendo que o mercado está aumentando, e aí isso é importante, né? Todo mundo pode ser vegetariano. Alguém quer falar sua opinião, se acha que não, se já ouviu falar, se pode, não pode? Alguém que abre o microfone nesse momento, se sente à vontade? Vamos, gente, participar. Tem tanta gente aí, ó, com tanto conhecimento. Os alunos, o Brenon tá aí, né, Brenon? Meu aluno, muito legal. Quem quiser falar, fica à Algum vontade. grupo específico que você já ouviu falar? Que não, eu acho que esse grupo não pode ser vegetariano, não faria bem. Andresa tá aí, Amanda. Vamos falar, A Aline gente. apontando os nomes, gente, não é para Eu passar também, vergonha, eu não. sou professora aqui. É espírito de professora, né, gente? Exatamente. Mas se alguém Tayana, puder falar. Tayana não vai. Tayana vai falar também, muito na cara. Bom, se ninguém quiser falar, eu vou seguindo. Mas a gente ouve muito isso, né? De que poderiam ter alguns grupos que não poderiam, não deveriam deixar de comer produtos de origem animal. A gente vê que isso tem diminuído um pouco, mas ainda existe. Existem até profissionais da saúde com essa mente ainda. Então, o que eu vim trazer? O que a ciência nos diz sobre isso? Porque é onde a gente vai buscar, onde a gente vai se embasar. Então, a gente tem hoje diversas posições, né? Diversos centros importantes de academias, de órgãos internacionais, que mostram que a dieta vegetariana é apropriada para todas as fases do ciclo da vida. Então, inclui gravidez, inclui lactação, amamentação, inclui infância, adolescência, adultos, idosos, atletas. E hoje em dia a gente tem visto diversos atletas até se tornando vegetarianos e veganos, por até ver que melhora a performance e tudo mais. Então, isso é muito legal. Tem vários documentários. Depois, se vocês quiserem, eu falo alguns documentários aqui para vocês acompanharem, verem. Então, essa posição aqui é da ADA, né, da American Nutrition and Diets. Aqui a gente tem da União Europeia, se eu não me engano,
que é a mesma coisa, dietas bem planejadas para todas as idades e fases de vida, incluindo grande variedade de alimentos. Então, pode ser adequado se for bem planejado, se for bem variado. Aqui é do American College específico para grávidas. Então, falando, se estiver bem balanceada essa alimentação, ela pode prover todos os nutrientes que uma grávida precisa. O Guia Alimentar para a População Brasileira, que é referência mundial, ele fala também que pessoas optam por ser vegetarianas e que tem que ter atenção a alguns nutrientes, mas que é uma alimentação que é possível de ser feita. Tá? Isso tudo a gente acha na internet, tá, gente? De forma gratuita. O Guia Alimentar, inclusive, é um material excelente, gratuito, do Ministério da Saúde, ele é de 2014, e ele é uma linguagem super acessível. E aí a gente vou pesquisando, e aí me deparei Alemanha. Então, a Sociedade de Nutrição da Alemanha tem esse posicionamento sobre a dieta vegana. É um documento super bem embasado e tudo, e ao final eles concluem que eles rejeitam uma dieta vegana para gestantes, lactantes, crianças e adolescentes, a menos que sejam tomados suplementos dietéticos necessários. Então, eu até em algumas aulas que eu já participei, assim, como ouvinte, como aluna, eu já vi até professores trazendo, na hora de falar de criança, por exemplo, não, criança não pode, porque a sociedade alemã, porque tem a sociedade alemã que apoia que não pode ser vegetariana. Mas aí a gente vai parar para ler esse documento, né? Por que eles determinaram, né? Eles chegaram a essa conclusão. Então, eles falam sobre alguns nutrientes que são importantes e que, se eles não forem suplementados, eles acreditam que não vai ser suprido isso na alimentação. E todos os outros que eu mostrei mostram que dietas bem planejadas e bem balanceadas, bem acompanhadas, podem permitir a pessoa retirar os produtos de origem animal da alimentação. Então, eu confesso que eu discordo. Olha, quem sou eu, né? Micróbio. Mas quando a gente lê esse documento da Alemanha, se a gente pegar a visão deles, se pensar sem a suplementação e sem o acompanhamento adequado, talvez essa alimentação possa não ser adequada mesmo, porque aí ela pode cair, por exemplo, naquela alimentação cheia de ultraprocessados, cheia de industrializados, sem um acompanhamento de nutrientes de forma adequada, e aí ela não vai ser adequada para essas fases da vida que realmente tem uma importância muito grande alguns alimentos, alguns nutrientes. E esse lembrete, falando da suplementação, mas então se tem que suplementar, não pode ser vegetariano. No Brasil, que tem lá o guia, que apoia, que pode ser, a gente tem como medida de controle populacional mesmo, assim, né? Uma suplementação de ferro, de iodo, de ácido fólico. Isso tá de saúde pública. Ferro e ácido fólico em todas as farinhas a gente tem. Iodo no sal. Que casa não tem sal de cozinha, né? Então, foi determinada uma deficiência de um nutriente, virou uma medida de saúde pública e aí foi decretado que qual é o alimento que vai estar na casa de todo mundo? Sal. Então, vamos botar o iodo no sal para a gente conseguir suplementar iodo para a população de uma forma geral. Existem protocolos pensando nas crianças. Vitamina D e ferro é uma suplementação indicada para 100% dos bebês, né? Pensando em recém-nascido, pensando que a partir de 3 meses, vitamina D a partir da primeira semana de vida. É recomendado para todas as crianças, independente se essa criança mama no peito, se essa criança mama fórmula, se essa criança tem família que é vegetariana, se não é independente disso. O ferro também é independente disso. São suplementações preventivas, né? Por conta de deficiências nutricionais que chegaram a ser questão de saúde pública. Então, a gente vê uma suplementação em massa de alguns nutrientes deficientes e quando a gente vai perceber os nutrientes de atenção, até nesse documento da Alemanha, a gente vê que parte grande, na verdade, todos esses estão lá nesse documento. Então, a necessidade de suplementação está aí, né? Independente da escolha alimentar, né, das pessoas.
E a escolha alimentar pelo vegetarianismo pode ter diversos motivos. Então, tem pessoas que optam ser vegetariana por motivo de saúde, por conta, né, que a gente vai até conversar um pouquinho disso, mas porque é um tipo de alimentação que pode prevenir diversas doenças hereditárias, doenças, né, crônicas não transmissíveis que a gente chama, que a gente fala, né? Seria a obesidade, diabetes, hipertensão, câncer também, a gente vê diversos estudos que mostram a prevenção, né, de vários tipos de câncer, alterações renais, então, tem alguns estudos sobre questões renais e que indicam até uma alimentação vegetariana, dependendo da situação. Então, a gente tem pessoas que, não, porque na minha família tem muito histórico de algum tipo de doença e eu decidi por essa alimentação porque eu vi que é mais preventivo. Mas tem gente que opta ser vegetariano por conta do meio ambiente, né? Do cuidado com o meio ambiente que essa alimentação pode trazer, pela causa animal, ética, né? Por conta da ciência animal, especismo, tudo que abrange muita coisa legal também. Por cultura, religião, né? Por questões socioeconômicas, pelo acesso à alimentação adequada, pelo acesso aos produtos de origem animal, por uma questão financeira, então, que é algo que a gente tem que se importar também. E como profissional de saúde, e aqui agora eu falo, independente se é nutricionista, se é pediatra, se é gastro, se, né, qual médico, qual especialidade médica for, qual especialidade da saúde de uma forma geral, fisioterapeuta, fono, enfim, qualquer profissional de saúde, é importante que tenha esse conhecimento, né? Tanto do motivo de escolha pelo vegetarianismo, quanto o respeito por essa escolha, sabendo que é uma escolha possível, né? E que está embasada na ciência que é possível ser vegetariano e a escolha, o motivo de escolha cabe à pessoa, né? Não é a gente que tem que determinar isso, a gente como profissional de saúde. Aí eu falei do meio ambiente, eu quis trazer só essa imagem, eu nem sei se Tayana vai trazer um pouquinho disso também, ela fala muito bem dessa parte, mas o que tem a ver, né, Nakito, meio ambiente, com alimentação vegetariana, e a gente pensando somente no uso da água, essa imagem traz para a gente, assim, ó, para a produção de 1 quilo de arroz, gasta-se 2.500 litros de água. Para 1 quilo de manteiga, 18 mil litros de água. Para 1 quilo de carne de boi, 17 mil litros de água. Né? Aqui, ó, carne de frango, 3.700 litros de água para 1 quilo de carne. Né, de queijo, de leite, é um gasto de água que é muito grande. Aí, se a gente pega aqui os vegetais, a batata, a banana, como exemplo, é uma quantidade bem ínfima. Aqui tem até a cerveja também, né, gente? Para quem gosta, cerveja, 99,9% vai ser de origem vegetal, né, das marcas das cervejas, e é uma quantidade menor de água. Se pensar que é uma bebida, que a base é de água, o gasto ainda é muito menor do que de alguns produtos de origem animal. Então, a gente já começa aí da água que a gente não vê que está por trás desses alimentos, para a produção desses alimentos. Pelo planeta, de uma forma geral, né? A questão da emissão de gás carbônico na atmosfera, isso aqui é um dia sem comer carne, né? Isso é da sociedade vegetativa, o anterior também. E eles propõem a segunda sem carne, né? A Aline até, eu já vi que ela faz parte dessa campanha também. Então, ficar um dia na semana, né? Faço parte. Exatamente, super importante. E o E impacto que tem, estimula os né? meninos, né? Eu Exatamente. E já o digo assim, impacto que tem. a gente tem feito até mais dias, né? Assim, estimulado até mais dias para a gente poder diminuindo até adaptar, né? Exatamente. Então, o impacto que tem esse um dia que seja, né, na semana, que não vai ter nenhum produto de origem animal no seu cardápio, olha o tanto, são 7 quilos de grãos economizados por você não consumir um produto de origem animal por um dia.
Ah, mas aí eu vou comer mais grão, mas é incomparável a quantidade que a gente come de grão e a quantidade que um animal precisa de comer grãos para produzir a carne, né, desse animal. De gases, emitir 14 quilos a menos de gás carbônico emitidos na atmosfera, 24 metros quadrados de terra, né, pensando que vira pasto, economia de litros de água, né, equivalente a 15 minutos de banho. Então, assim, só de não se comer 300 gramas de carne, um ovo e 2 copos de leite, né? Que seria um dia sem esses produtos na sua semana. Então, quanto mais dias você conseguir, mais pelo planeta a gente vai conseguir fazer, né? Então, pensando no planeta, né? Nessa questão ambiental, seria isso. E o que cabe a mim como nutricionista também é falar dos benefícios nutricionais, né? Desse tipo de alimentação. Então, é uma alimentação que tem ou nenhuma ingestão. Então, seria um baixo consumo de gorduras saturadas, quando bem equilibrada, e se é uma alimentação sem nada de origem animal, é zero de ingestão de colesterol, porque o colesterol ele é um produto que só está nos produtos de origem animal, né? Ele é um nutriente que só está nos produtos de origem animal. Uma alimentação vegetariana bem balanceada, ela vai ter uma alta ingestão de carboidratos complexos, que são os carboidratos que são benéficos, com uma digestão mais lenta, que trazem mais benefícios para o nosso intestino e para a nossa saúde. Maior consumo de fibras também, que tem diversos benefícios para a nossa saúde. Mais antioxidantes, né, que estão nos nutrientes que estão nesses alimentos. Tem uma menor incidência de todas as doenças crônicas, que eu até falei lá atrás um pouco, né? As doenças crônicas não transmissíveis, né? Que são as dislipidemias que a gente fala, é aquela alteração de gordura no sangue, né? Então, colesterol alto, tô com colesterol ruim lá no céu. Então, o controle disso, esse aumento de fibras na alimentação e tudo, é um dos benefícios, né? De controle dessa doença. Problemas cardiovasculares, hipertensão, então a pressão alta, a questão do infarto, né, por conta de entupimento de artérias. Então, esse controle de uma alimentação mais saudável, pensando, né, sem produtos de origem animal, controle de diabetes, prevenção de aparecimento de diabetes, diversos tipos de câncer e obesidade. Isso tudo a gente tem pesquisas comprovando e reaprovando isso a cada dia tem saído mais pesquisas sobre isso. Então, essa alimentação, essa escolha alimentar, lembrando, bem balanceada, vai trazer esses benefícios. Então, simplesmente, então vou passar a fazer o segunda sem carne. E aí meu prato era arroz, batata e bife. E aí eu só tiro o bife. E aí meu prato passa a ser arroz e batata. E aí eu tô comendo mais saudável por isso? Ou eu pego um industrializado, ultraprocessado, que é vegano, e coloco nesse prato, eu estou mais saudável por isso? Não necessariamente, né? Nesse exemplo meu, então, não mesmo. Mas dá para a gente ser muito mais saudável, porque tem muito mais sabor para a gente descobrir na alimentação vegetariana. Uma coisa que eu achei legal de trazer também é pensando na gravidez, né? E até o segundo ano de vida da criança, a gente chama que são os 1.100 dias, que é uma programação metabólica que acontece, né? Lá desde o óvulo e o espermatozoide, 90 dias antes da gravidez acontecer em si, a gestação inteira e até o segundo ano de vida dessa criança, é o momento mais propício da gente fornecer nutrientes para controlar os fatores ambientais e o estilo de vida que vão fazer aumentar ou diminuir o risco de desenvolver doenças crônicas na idade adulta dessa criança. E dependendo até nos filhos dessa criança, porque a gente vai estar fazendo uma programação metabólica genética quando a gente fornece os nutrientes adequados nessa fase. Então, uma alimentação balanceada, com mais frutas, hortaliças, mais vegetais, eu tenho muito mais compostos bioativos e mais nutrientes necessários e benéficos, né, para essa programação metabólica acontecer de uma forma boa dessa saúde dessa criança. Opa, voltou.
Então, continuando embasada aqui na ciência, pensando na gravidez, né, que eu quis trazer isso mais a fundo um pouquinho, a gente vê que a alimentação equilibrada durante a gravidez, ela é fundamental para a mãe e para o neném. E a gravidez por si só, por estar formando outro ser humano, né, ela já requer um aumento de ingestão, que a gente chama de macro e micronutrientes. Então, são os nutrientes os famosos carboidrato, proteína, gordura, e os micronutrientes, vitaminas, os sais minerais. Então, isso aumenta, a necessidade disso aumenta durante a gravidez. E é um período muito curto, né? São ali em torno de 40 semanas, né? Os famosos 9 meses, mas são 40 semanas para a gente conseguir fornecer tudo que essa mãe e esse bebê precisam. Então, a gente tem que ter uma atenção muito grande nessa fase e é comprovado que dá para ser vegetariano se a gente balanceia bem essa dieta aí, essa alimentação. Então, vamos seguir. A gente já viu que ela é uma alimentação vegetariana, então, é protetora para diversas doenças, né, que eu já citei. Rica em micronutrientes, então as vitaminas, os sais minerais, rica em fibras e podendo ser completamente sem colesterol, né, se não tiver nenhum produto de origem animal. A gente tem que pensar, então, nesses nutrientes de atenção. Lembra que eu falei lá atrás? Que tem alguns nutrientes que são importantes, e aí tem no Brasil até questões de saúde pública, que alguns nutrientes são já suplementados de uma forma populacional mesmo, mas a gente tem nutrientes de atenção para cada fase da vida. Então, lá na gestação, lá na amamentação, a criança, o adolescente, o idoso, cada fase vai ter um nutriente que a gente precisa ter um olhar melhor para esse nutriente. Então, aqui eu até citei alguns, né? A B12, vitamina D, zinco, cálcio, ferro, DHA, que é um tipo de ômega. Então, são nutrientes que a gente tem que ter atenção em determinadas fases da vida, mas que a gente vai ver daqui a pouquinho que, sendo vegetariano, dá para a gente dar atenção suficiente para todos eles. E a gente precisa, então, que essa alimentação seja nutricionalmente adequada. E tá aí o nutricionista, que é o profissional responsável para isso. Ah, mas eu fui no médico e ele me passou uma alimentação. Na verdade, o papel do médico é ter o cuidado com a saúde, né? Fazer o controle, né? De exames, diagnóstico de doenças quando aparecerem. Mas a alimentação cabe ao nutricionista. Esse é o nosso material de trabalho, né? O que a gente mais estuda são os alimentos e como que esses alimentos vão interagir no nosso corpo. Então, quer cuidar da sua alimentação? Procura um nutricionista, porque é o nutricionista que vai ter esse papel, esse olhar, esse cuidado com a alimentação e com esse olhar preventivo. Lembra que eu falei da programação metabólica? Então, prevenir doenças, adequar a alimentação por meio dos alimentos e não só com suplementos, né? Porque aí fica um pouco mais fácil, só com suplementação. E aí, já que ninguém quis falar aquela hora, agora eu queria que alguém falasse. Pelo menos manda no chat, gente. Escreve no chat, tá? Me contem aí, o que é isso aí, na visão de vocês? Essa figura aí seria, vocês chamam de pão, de carboidrato, de farinha, de açúcar? O que é isso? Eu chamaria de pão. Pão. Maravilhoso. Quem que falou aqui? Peraí, deixa eu ver. Breno. O Breno. Pão. Para o Breno é um pão. Para alguém vai, para alguma outra pessoa, vai chamar de outra coisa? Rita, o Guilherme participou aqui no chat, eu sei que você não está vendo, também falou que é pão. Ótimo, Guilherme. Com um cafezinho, então, é uma combinação maravilhosa. Eu vi aqui no chat também, alguém falou. Foi o Guilherme. Eu dou um significado também. Eu acho que, assim, não só um pão, mas a partilha. Sim, com certeza. Nesse formato aí que a gente consegue dividir ele. Pode ser tudo, a Fernanda falou. Pode ser tudo. O pão, carboidrato, a farinha, o açúcar, verdade. Sim, é uma ótima visão de juntar tudo ali e a gente fabricar o pão, né?
No caso, se a gente juntar a farinha, o açúcar e mais alguns 2 ou 3 ingredientes, a gente vai fabricar um pão. O carboidrato, na verdade, não é o pão, né? Vocês estão me mostrando aí, né, quem participou. Então, essa imagem eu estou mostrando o pão, certo? Que com farinha, com açúcar, a gente fabrica um alimento que é o pão, tá? Só segue esse raciocínio aí comigo. E aí, nesse prato agora, o que que a gente tem? Temos macarrão. Com um molho, um manjericãozinho. Exatamente. Deu até fome. O Guilherme falou que também, macarrão, no chat. Exatamente. Então, aqui a gente tem um prato, né? Que pode ser uma refeição, pode ser um jantar, deu fome aí no Brenon. Pode ser um jantar, pode ser um almoço, é uma refeição. E o que que a gente... com a farinha, com açúcar, a gente faz o macarrão. Então, a resposta da Fernanda até cá. Mas a gente tem aqui o alimento. Vocês concordam comigo? Que a gente tem o macarrão. Então, temos aí o macarrão. E agora? Quando vocês batem o olho nessa imagem, o que que vocês veem? O abacate. O abacate. Alguém viu alguma outra coisa além do abacate? Abacate, Guilherme também mantém o abacate. Olha, com mel. E o abacate com um azeitinho, um temperinho, um tomatinho. Vocês gostam Guacamole. também? Um guacamole, maravilhoso. É minha forma predileta, aliás, do abacate. Exatamente. Então, aqui a gente vê o abacate, que é o alimento, né? E eu quis trazer essas imagens para a gente pensar o que que é alimento e o que que é nutriente. Porque hoje em dia a gente vê isso tanto, né? Ainda mais que a informação acessível, né? Da forma como está na internet e tudo. Vamos cortar... eu não como carboidrato. Mas espera aí. Você não come nenhum carboidrato, que é um nutriente, ou você não está comendo pão, macarrão, que é o alimento. Vocês concordam comigo? A diferença do nutriente para o alimento. A gente tem que parar de enxergar os alimentos como basicamente um nutriente. Nenhum alimento... eu acho que eu posso falar como nenhum. Se eu estiver errado, alguém me corrige aí depois no chat, ou pode abrir o áudio e me corrigir. Mas não existe nenhum alimento in natura, né, que veio da natureza dessa forma, que é mesma coisa de um nutriente, que só tem um tipo de nutriente naquele alimento, que eu posso chamar aquele alimento só pelo nome de um nutriente. Todo alimento ele vai ser um conjunto de nutrientes, né? E se a gente faz um preparo desse alimento, que aí lá no caso, né, igual a Fernanda que tinha citado, né, de juntar um alimento, que é a farinha, um outro alimento, que é o açúcar, e aí eu vou juntar mais alguns outros alimentos, e eu vou fabricar um macarrão, um pão, eu estou produzindo, fazendo uma preparação culinária, fazendo uma receita, e eu estou fazendo um alimento. Eu não estou ali sendo uma engenheira química e juntando a vitamina A com a vitamina C, com a molécula do carboidrato, e aí assim vai virar um pão, né? Eu estou pegando alimentos e produzindo alimentos, né? Isso é muito importante. O que que a gente come? Me respondam. Até beber uma água enquanto vocês respondem. A gente come alimentos. Exatamente. A gente come alimentos. Então, nesse raciocínio, a gente, toda vez que a gente está montando, deu fome, a gente vai na cozinha, a gente vai no restaurante, a gente abre um aplicativo de entrega, a gente está buscando alimentos, né? O que o nosso corpo precisa, as nossas células precisam,
É uma outra pergunta. Cada célula do nosso corpo precisa de alimento ou de nutriente? Eu diria nutrientes. De nutriente, exatamente. Então, os alimentos, eles têm um conjunto de nutrientes ali dentro deles. Então, a gente se alimenta com os alimentos, digere e absorve esses nutrientes. Eu quis trazer essa reflexão porque eu acho que é bem importante assim, a gente ter essa visão, sabe? Do que é que a gente está olhando, né? E enxergando quando a gente vê um prato de comida, vê um pão, né? Que hoje em dia a gente vê tanta fobia alimentar, a gente vê a carbofobia, né? Que a gente tem ouvido muito. Então, eu quis trazer um pouquinho dessa reflexão, assim, para a gente pensar que a gente precisa consumir, preparar, compartilhar alimentos, né? E os nutrientes é o que a gente vai estar que o nosso corpo vai absorver lá nas células. Não quer dizer que esses alimentos tenham que ser pobres em nutrientes. A gente pode ter alimentos riquíssimos em nutrientes. E aí é isso que a gente vai falar um pouquinho de cada nutriente. Então, agora, na verdade, eu quis trazer isso para a gente pensar no papel do nutricionista, né, que eu estava falando antes, que o nutricionista ele vai trazer isso, ele vai te trazer o alimento pensando num planejamento quais nutrientes o seu corpo está precisando. Então, para você ter esses nutrientes, você precisa desses alimentos. A gente tem como te orientar, adequar a realidade. Então, lembra que eu falei dos motivos da escolha pelo vegetarianismo? Viu que qualquer pessoa que optar por ser vegetariana pode ser vegetariana. Ela precisa de uma orientação adequada da alimentação dela e da realidade dela. Então, pode ser por questão socioeconômica que ela decidiu ser vegetariana. Então, vamos adequar a realidade dela para ela conseguir ter os nutrientes que ela precisa com aquela alimentação que ela tem disponível ali para ela. E aí, o nutricionista é o profissional que faz isso, que vai conseguir prescrever isso de forma personalizada, individualizada. Se precisar de uma suplementação, fazer uma suplementação adequada e não como polivitamínico de farmácia que vai servir para todo mundo, só que não vai servir para todo mundo, porque todo mundo não é igual, né? Pensando nessa programação metabólica que eu falei, né? A prevenção de doenças, pensando na questão da saúde pública, em reduzir doenças crônicas, né? Que é um caso de saúde pública mesmo. E essa diferenciação dos nutrientes com os alimentos, que é o que eu quis que a gente refletisse um pouquinho antes aí. E aí, nutriente e alimento. Então, para a gente fechar essa informação da questão do vegetarianismo que eu quis trazer, eu trouxe agora alguns nutrientes, que são aqueles nutrientes de atenção, né? Que a gente estava conversando lá atrás. E esses nutrientes de atenção para a gente poder ver assim, então, peraí, dá para ser vegetariano e ter todos os nutrientes? Dá. Aí, quando uma pessoa fala que se tornou ou quer se tornar vegetariana, logo todo mundo em volta dela ali já veste o jaleco de nutricionista, arruma um diploma de nutricionista e fala, mas de onde você vai tirar as suas proteínas? E aí a gente vai ver aqui que tem como tirar proteínas dos vegetais. Até porque a vaca, o boi, olha o tamanho desses animais. E eles comem vegetais. O gorila, olha o tamanho deste animal. E ele se alimenta de vegetais. Então, assim, nos vegetais tem todas as proteínas, os aminoácidos, né? Que compõem a proteína. Que o nosso corpo, agora pensando no ser humano mesmo, fiz só uma brincadeira, mas pensando no ser humano, a gente tem aminoácidos que são essenciais a gente consumir. Os aminoácidos formam as proteínas. Então, para a gente ter proteína no nosso corpo, o que faz a proteína? O que a proteína faz no nosso corpo? Constrói tudo, né? Pele, cabelo, músculo,
enzimas digestivas, até alguns hormônios são à base de proteína, né? As células, a parede das nossas células, tudo é à base de proteína. Então, a gente precisa consumir alguns aminoácidos, né, que formam essas proteínas, que a gente chama de essenciais, porque a gente precisa ingerir eles, porque o nosso corpo não produz sozinho. Mas a gente consegue todos nos vegetais. Um que antes a gente usava o termo limitante em si, mas eu não considero como limitante, seria a lisina. Lisina é um aminoácido, daquele tanto que junta um tanto de aminoácido, vira uma proteína. Então, a lisina, ela pode ficar baixa se a gente tem uma alimentação baseada em cereais. E o que seria uma alimentação baseada em cereais? Lembra o exemplo que eu dei lá atrás? Eu como meu prato, minha refeição normalmente é arroz, batata e bife. E aí eu decidi virar vegetariano, porque a Nakita falou esse tanto de vantagem aí para o meio ambiente. E aí eu vou passar a comer arroz e batata. E aí no meu lanche eu como pão e biscoito. E aí eu tô tendo uma alimentação baseada em cereais. Tudo à base de farinha e cereal aí, ó. Arroz, batata, biscoito, farinha, né? Farinha no biscoito, farinha no pão. E aí, se a gente só tem uma dieta à base dos cereais, esse aminoácido específico, que ele é super importante e essencial a gente consumir, ele pode estar sendo ingerido muito pouquinho. Então, por isso que é importante a gente consumir os feijões, né? As leguminosas, o grupo das leguminosas, que o feijão está nesse grupo. E aí eu vou dar um exemplo de o que mais que é fonte disso também. Mas as leguminosas, então, que vão formar aquele par perfeito que falam, né, do prato brasileiro. O arroz com feijão tem toda a proteína que o ser humano precisa. Seria pensando isso, o arroz é um grupo do grupo de cereal, o feijão é do grupo das leguminosas. Combinou? Consumir todos os aminoácidos que meu corpo precisa. E aí, nisso eu posso fazer em várias refeições, né? Pode ser o arroz e feijão no almoço, pode ser uma lentilha com macarrão, pode ser uma soja com milho. Isso tudo a gente está fazendo combinações de cereal com leguminosa. E a gente está tendo todos os aminoácidos que o nosso corpo precisa, né? Isso vai variar a quantidade de pessoa para pessoa. Então, a combinação de alimentos de grupos diferentes fornece todos os aminoácidos numa quantidade excelente, de acordo com cada pessoa. A digestão, né, a digestibilidade, a capacidade do corpo digerir e absorver isso, que vai variar de acordo com a fonte, né? Se vai ser do grão de bico, da lentilha, da ervilha, do feijão, né? Do tofu, do miso. Tipo de preparo dessa proteína vegetal. Então, falamos um pouquinho da proteína, e aí, onde que estão como que a gente pode melhorar esse preparo, na verdade? Então tem que deixar o feijão de molho. O deixar o feijão de molho vai melhorar essa digestão e essa absorção de nutrientes. Então, aquela coisa da avó da gente que fazia isso. Não, de noite coloca o feijão de molho aqui, porque amanhã eu vou cozinhar feijão. Ela não sabia, às vezes, o que estava fazendo, mas instintivamente ela já sabia. Então, aumenta a absorção de nutrientes, fazer o remolho do feijão, do grão de bico, da ervilha. Joga essa água fora e vai cozinhar. A gente está aumentando a disponibilidade de nutrientes daquela leguminosa. Germinar, né? Então, hoje em dia, a gente vê muito mais fácil isso, mas muitas culturas já tinham esse hábito, né, de fazer brotos, de germinar os grãos, né, os feijões. Aumenta a disponibilidade de nutrientes, a facilidade do nosso corpo de absorver esses nutrientes. A fermentação, né, algo que é uma tradição, por exemplo, no Japão, né, de comer fermentados de soja, tem uma disponibilidade muito maior também de nutrientes. Então, ter essa questão do preparo, de fazer combinações adequadas, a gente vai melhorar a absorção das proteínas e também de outros nutrientes, mas também das proteínas, principalmente dessas leguminosas, tá? Então, eu volto a falar, a importância do nutricionista aí, ó, ele estuda os alimentos para ele saber te indicar a melhor forma de consumir esses alimentos.
Então, vamos lá. Fontes de proteínas. E aí, virou vegetariano, mas de onde que você tira suas proteínas? Olha aí, ó. Lentilha, grão de bico, gergelim, amêndoa, castanhas, linhaça, nozes, aveia, ervilha e os feijões, de uma forma geral, são fontes excelentes de proteína. Por isso que a gente precisa de uma alimentação diversificada, né? Então, mudar alguns hábitos pode ser importante também, junto com a chegada do vegetarianismo na decisão de alimentação de alguém. Assim. O ômega 3, né, que é um nutriente super importante, tanto para a parte neurológica, ele é um antioxidante, ele previne algumas doenças, né, questão de inflamação e tudo. Mas a gente tem que ter uma atenção com o ômega 3. Hoje em dia, na nossa alimentação, a gente tem uma ingestão muito alta do ômega 6. E olha aqui o que eu trouxe, que quando a gente tem uma ingestão muito alta do ômega 6, a nossa conversão que a gente consegue fazer no nosso organismo para o ômega 3 fica comprometida. Então, a gente começa a fazer pouca conversão para ômega 3. Então, a gente tem que aumentar alimentos com ômega 3 e diminuir alimentos com ômega 6. O que tem muito ômega 6? Óleos refinados, né? O óleo de soja, alimentos processados, industrializados, vai ter muito ômega 6. O ômega 3, estão pedindo para eu voltar um slide, Guilherme. Volto. As fontes de proteína. É alguma dúvida ou é só para anotar, Guilherme? Beleza. Beleza. Era só uma anotação. Então, quando a gente tem muito ômega 6 na nossa alimentação, muitos ultraprocessados, alimentos processados, industrializados, a gente pode estar tendo um consumo no nosso corpo do ômega 3. Então, a gente tem que ter uma atenção a esse nutriente. A gente precisa de fontes de ômega 3. A suplementação de ômega 3 hoje em dia está muito utilizada. Temos que ter atenção também com essas fontes de suplementos, porque vários suplementos não são adequados, mas isso fica para uma outra conversa. Mas a gente tem ômega 3 nos vegetais também. Então, o óleo de linhaça, a própria linhaça, e aí vou deixar uma dica aqui. A linhaça, a gente vê no mercado, semente de linhaça, farinha de linhaça. O ômega 3 da linhaça está lá dentro da semente da linhaça, tá? E o ômega 3 é uma gordura que ela oxida muito fácil. Então, com luz, uma luz forte, né? A exposição à luz solar, ao tempo, ao oxigênio, ela oxida e deixa de existir aquele ômega 3 ali. Então, sempre que forem comprar linhaça, comprem a semente, tá? Porque está lá preservadinho o ômega 3 dentro da semente. E aí eu quero fazer uso desse ômega 3 da semente da linhaça, o que eu vou fazer? Eu vou triturar essa linhaça antes de comer. Então, eu vou bater ela num suco, eu trituro a semente, banho os ingredientes do suco e bebo esse suco. Ou eu vou botar ela numa receita, eu trituro ela na hora e coloco ela na receita. Porque assim eu consigo aproveitar o ômega 3 que está lá dentro da semente. Porque mastigar, engolir, esperar o nosso corpo quebrar a semente também não dá certo, tá? Então, evita de comprar a farinha de linhaça se você quiser aproveitar o ômega 3 dessa linhaça. Semente da chia também dá para triturar, mas a chia a gente já consegue absorver um pouquinho melhor, mas é uma fonte de ômega 3. As nozes, o azeite, né, o óleo de oliva, tem algumas algas também, hoje a gente consegue manipular a suplementação de algumas algas que são fontes de ômega 3, principalmente do DHA, aquele hiperca neurológica mesmo. Opa, voltou. Outro nutriente de atenção, ferro. Então, a gente vê muito, até teve uma outra palestra que eu dei, eu acho que foi até com a Aline, e eu falei especificamente sobre gestantes, né, que é um público que eu atendo muito, assim, e que falaram até, porque gestante tem que comer carne, porque senão vai faltar ferro para gestante. Às vezes a gente ouve falar isso de criança, ou então alguém que teve um diagnóstico de anemia, ferropriva, né, que é quando não tem ferro. Então tem que comer carne, porque senão falta ferro. Então vamos lá, vamos conversar sobre o ferro. O ferro é um nutriente de atenção, sim.
E aqui eu trouxe algumas coisas que aumentam a absorção de ferro e algumas coisas que diminuem a absorção de ferro para a gente parar para pensar. Então, o que que aumenta a absorção de ferro? O consumo do ferro junto com a vitamina C, principalmente o ferro de origem vegetal. Então, quando a gente consome junto, a vitamina C aumenta até 4 vezes essa absorção. Ácidos orgânicos mesmo, de frutas e verduras, que estão ali, né? Pensando num abacaxi, numa laranja, num limão, que tem outros ácidos, além do ácido ascórbico, que é a vitamina C, tem outros ácidos orgânicos ali que podem ajudar a absorção do ferro. Consumo de vitamina A junto com esse ferro, então a abóbora, né, alimentos laranja, cenoura, que tem vitamina A também, auxilia a absorção do ferro. O consumo desse tipo de fibra ali, que é frutoligosacarídeo, melhora a absorção do nosso ferro. A pessoa estar com baixo estoque de ferro faz o corpo passar a absorver mais ferro. Então, isso já é um alerta ali para o corpo, mas não quer dizer que estou com baixo estoque de ferro, tal tanto que eu estou consumindo de ferro e que meu corpo vai absorver tudo que ele precisa, tá? Então, vamos ter atenção a isso. O que que diminui a absorção do ferro? Presença de cálcio na mesma refeição. A presença de proteína do ovo, leite e queijo na mesma refeição. Olha aí, se eu pego um ovo lacto vegetariano, que eu falei lá no início, que é o vegetariano, ele não consome carnes, mas ele consome ovo e queijo, né, leite e derivados. O que que é a tendência muito grande de acontecer? Parei de consumir carne, então agora no meu almoço que eu tirei a carne, eu vou colocar um preparo cheio de queijo, com creme de leite, ou com o que tem o leite ali naquele preparo, ou eu vou fazer um ovo no lugar. Então, assim, muita atenção se se a gente está precisando ter uma atenção ao consumo de ferro dessa pessoa, será que vai ser uma boa naquela refeição que eu preciso absorver mais o ferro, eu ter esses outros alimentos junto, né? Porque eles atrapalham a minha absorção do ferro. Ácido fítico, de café, chás e vinhos atrapalham a absorção do ferro. Ó, o cafezinho depois do almoço, tomar um chá junto com o almoço, com um jantar, né? Tomar um chá gelado, que seja, atrapalha a absorção do ferro. A redução do pH do estômago. Então, na verdade, o estômago ficar menos ácido, né? O aumento do pH, acho que está até escrito errado aí. Então, o estômago ficar menos ácido atrapalha a absorção do ferro também. Então, quem toma muito, a gente toma bicarbonato, esses medicamentos que diminuem a acidez do estômago, pode estar atrapalhando a absorção do ferro. Corpo inflamado, né? Um estado inflamatório de uma forma geral, né? Pós alguma doença, ou uma inflamação de baixo grau, mas persistente, né? Uma obesidade, alguma coisa assim, isso tudo pode atrapalhar a absorção do ferro. E aí, fontes de ferro de origem vegetal. Então, a gente tem diversas fontes de ferro de origem vegetal, tá? Fonte de vitamina C eu coloquei aqui junto, se vocês quiserem até tirar um print da tela aí. Mas se igual o caso que eu falei, uma pessoa que está com um diagnóstico de uma anemia ferropriva, não é com bife, não é com, tem que comer fígado então todo dia, tem que comer um bife de boi todo dia, que assim vai curar a anemia. Não. Mesmo se a pessoa não é vegetariana, se ela está com anemia, com deficiência de ferro diagnosticada, precisa de suplementação. Não vai ser bife nenhum no mundo que vai suprir essa necessidade de ferro, tá? Então, se é vegetariano, também não vai ser via alimentação. Se está com deficiência, a gente precisa entrar com suplementação de ferro, tá? Mas a gente tem diversas fontes de ferro para a gente dar essa atenção adequada para a alimentação no dia a dia da pessoa, para manter, né? Uma alimentação legal, variada. Lembra que eu falei, da alimentação ser variada. Zinco, outro nutriente de atenção. O que aumenta a absorção do zinco? Ter proteína na dieta, ter vitamina C nessa refeição e os ácidos orgânicos, igual do ferro. E o que diminui a absorção do zinco? Ácido fítico, que eu falei lá do café, do vinho, do chá,
E a caseína, que é uma proteína do leite, diminui a absorção de zinco. Então, mesma coisa, ele parece muito ali com o ferro também, para a gente absorver, né? É super importante para a replicação celular, para a fase de crescimento, para a saúde do cabelo, da pele, das unhas. Então, a gente tem que ter uma atenção nele. A gente tem aqui, ó, feijões e cereais integrais, colocando eles de molho, a gente aumenta a absorção de zinco. A fermentação natural melhora a absorção de zinco também. Então, aquele pão de fermentação natural, massas de fermentação natural. E aí, fontes vegetais de zinco, ó, semente de abóbora. Se vocês nunca comeram, comam. Eu prefiro a sem casca, mas dá para comer com casca também. Mas é uma fonte de zinco excelente. Coentro, para quem gosta. Tem gente, coentro eu amo ou odeia, né? Mas coentro é uma fonte de zinco muito boa. Então, ó, castanhas, amendoim, nozes, são fontes de zinco excelentes. Então, a gente precisa diversificar a nossa alimentação para isso estar presente também, quando se fala de uma alimentação vegetariana, tá? O cálcio. E pensando nos veganos, né, que é quando as pessoas ficam com mais preocupação, porque tirou leite derivados, e aí, de onde que tira o cálcio? Então, o que que aumenta a absorção do meu cálcio? Níveis adequados de magnésio, de boro, de vitamina D. Então, de nada adianta eu tomar um tanto de fonte de cálcio e eu não ter uma adequação de magnésio, de boro e de vitamina D. Eu não ter uma microbiota intestinal adequada, né? Se a microbiota intestinal não está adequada, a absorção de cálcio cai muito. E o que que diminui a absorção desse cálcio? O ácido oxálico de algumas folhas cruas, é melhor a gente dar uma refogada nessas folhas, que aí eu melhoro a absorção desse cálcio, tá? Então, o espinafre eu não recomendo consumir cru, essas folhas, né? A selga, a beterraba, sempre que puder, dá uma refogadinha ali, que a gente diminui o ácido oxálico e melhora a absorção de cálcio. O excesso de sódio diminui minha absorção de cálcio, então, mudar hábito alimentar. Está consumindo muito sal, muitos alimentos industrializados que têm muito sódio, olha lá, a cada 2.300 miligramas, esse mg em maiúsculo aqui tá errado, é minúsculo, tá, gente? É miligrama. Cada 2.300 miligramas de sódio ingerido, a gente elimina 40 a 60 miligramas de cálcio. Então, a gente precisa controlar essa ingestão de sódio também, tá? Fontes vegetais de cálcio. Temos? Temos. Ah, porque criança precisa muito de cálcio. Não, criança tem que tomar leite de vaca. Mito, total mito. Então, criança não tem que tomar leite de vaca. Adulto, tá com princípio de osteoporose, tem que tomar leite de vaca? Não. Ah, mas para prevenir a osteoporose? Não. Vamos variar a alimentação, ó. Vegetais verdes escuros, fontes de cálcio excelente. Gergelim, fonte de cálcio excelente. Amêndoa é uma fonte de cálcio excelente. Grão de bico aqui, ó, e vários vegetais. O feijão também entra aqui. Então, é diversidade na alimentação. Tá vendo? Quando a gente tem essa variedade, a gente vai tendo uma diversidade de nutrientes, né? Então, alimentos diferentes, nutrientes variados e diferentes. E por último, para a gente fechar, a vitamina B12. A vitamina B12, vou até molhar a boca aqui para falar mais dela. Ela é uma vitamina que ela é produzida por bactérias. E o ser humano, com sua evolução, passou a higienizar os seus alimentos, né? Então, hoje em dia, a gente tende a não consumir alimentos contaminados por bactérias, né? Espera-se que a gente sei, por questão de saúde mesmo, a gente higieniza. E aí, com isso, a ingestão da B12 da gente parou de ser só pelas bactérias e os animais consomem essas bactérias e eles têm a B12 circulante. A partir do momento que você consome produtos de origem animal, você está consumindo a B12 que estava nesses animais. Então, confirmado que a vitamina B12, atualmente a gente tem apenas em produtos de origem animal, porque é a B12 circulante no sangue desses animais, certo? Mas eu ouvi falar que clorela, que espirulina, que a alga, não sei o que lá das plantas, que cogumelo é fonte de B12.
Não. Não tem nenhum vegetal que não tenha sido, né, fortificado industrialmente, mas que seja fonte natural de B12. Existem algumas algas, né, acho que a clorela mesmo, tem algumas questões que são análogas a B12, então podem até dificultar lá no exame de B12, quando a gente vai fazer o exame de sangue, mas no funcionamento da B12 no organismo, ela não é uma B12 funcionante, então a gente tem que ter muita atenção com isso. E a gente tem quase metade da população, independente da escolha alimentar, com deficiência de B12, tá? E deficiência na gestação também, grande de B12, independente da escolha alimentar. Então, a B12 hoje em dia é uma vitamina que precisa ser suplementada por grande parte da população, independente se é vegetariano ou não. Então, a gente precisa ter uma atenção a ela. Quando você for no médico e ele está lá te pedindo aquela bateria de exames, pede para ele te pedir exame de B12 e pede para alguém que conheça de B12 avaliar esse exame, porque não basta aquela referência do laboratório, porque ela é uma vitamina super importante, ela é neurológica, memória. Então, falta de memória normalmente está associada à deficiência de B12 e a gente tem que ter muita atenção nela, porque a gente vê alguns estudos que mostram até diagnósticos de Alzheimer que eram apenas deficiência de B12 e foi diagnosticado como Alzheimer. E dependendo do grau de deficiência dessa B12, isso pode se tornar irreversível. Então, a gente tem que ter muito cuidado e muita atenção com essa B12 nossa. E não dá para brincar, assim. Tem que suplementar, se é vegano, a gente tem que fazer uma suplementação profilática diária, porque ela é importante e ela é de origem de bactérias. A gente não vai ficar saindo por aí lambendo bactéria para testar, com o risco de pegar um patógeno, mas então a gente precisa suplementar essa vitamina, certo? Bom, acho que meu tempo venceu, a gente começou 10 minutinhos depois, então acredito que dá para a gente ainda abrir um pouquinho para perguntas, mas eu quis trazer assim, um parâmetro geral, tanto desses nutrientes importantes, mostrar que toda a população pode ser vegetariana, é só a gente ter atenção a esses nutrientes e buscar ajuda profissional, né? Quando a gente vê que quer mudar de hábito, quer mudar a alimentação, a gente precisa buscar uma ajuda profissional de quem realmente conhece dos alimentos e da fonte de nutrientes, né? Desses alimentos. E esse profissional vai ser o nutricionista. Então, o nutricionista ele tem esse papel que é super importante, necessário, e questionem e tenham um olhar crítico, né? Quando algum outro profissional falar, não pode, porque fulano falou isso, falou aquilo, vamos pesquisar, vamos embasar, para a gente ver se é isso mesmo. Então, a proposta aqui é falar sobre esse movimento da alimentação vegetariana para escolares, e aí eu vou partir do ponto macro para o micro nessa apresentação. Talvez se tem algum aluno aí da Faminas ou da Kennedy, muitas das coisas que eu vou falar aqui podem ser um pouco repetitivas, mas partindo do pressuposto que tem gente nova aí, eu resolvi trazer tudo para a gente entender esse contexto. Bom, eu vou começar com essa pergunta, né, que é como surgiu esse movimento, né, de alimentação à base de vegetais na alimentação escolar e principalmente em escolas públicas, com a questão da sustentabilidade, que é o que pauta esse movimento, né? Então, hoje em dia, a nossa discussão ela gira em torno de um sistema alimentar que esteja equilibrado entre esse limite de produção do planeta, ou seja, aquilo que a Terra consegue produzir de alimento e fornecer para a gente, num limite, né, de balanço aí de preservação da biodiversidade, preservação dos ecossistemas e o nosso limite de saúde. Entendendo que em 2050 a população vai crescer e vai chegar a 10 bilhões de pessoas. Então, tudo que envolve sustentabilidade e alimentação parte desse pressuposto.
como vamos alimentar essa população crescente até 2050, entendendo que a gente precisa equilibrar esses dois pontos. E aí, pensando nisso, né, na questão da sustentabilidade, a gente tem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Esses objetivos, eles englobam vários setores de produção, não só da alimentação, mas a alimentação contempla todos esses objetivos. E aí, quando a gente incentiva uma alimentação à base de vegetais, a gente não só está afetando positivamente, né, uma economia circular, a questão social, mas também a biosfera, né, os biomas, a preservação desses biomas. Então, a gente vai envolver aí pilares, né, de sustentabilidade relacionados à fome zero, relacionados à boa saúde e bem-estar, a questão da água, a questão das temáticas que a gente estava conversando antes da apresentação, né? Quem imaginou que ia nevar no Brasil? E a gente está vendo isso agora. Isso é um reflexo das mudanças climáticas, né? As enchentes, as queimadas. No Canadá está fazendo quase 50 graus. Então, tudo isso tem uma relação com a forma como a gente consome e usufrui os recursos naturais da Terra. E isso tem uma ligação direta com a forma como a gente consome e produz o nosso alimento. E aí, quando a gente pensa, então, nessa questão da transformação desse sistema alimentar de uma forma positiva, pensando aí em sustentabilidade a longo prazo, a gente precisa pensar nesses 3 pilares, que são conhecimento, engajamento e partir para ação, para que assim a gente consiga mudanças efetivas. Então, como que acontece esse processo na prática e principalmente aqui focando em escolas públicas, mas é um movimento que acontece também em empresas, refeitórios de grandes empresas, escolas privadas também. Então, se vocês conhecem escolas que têm interesse em aderir a esse movimento, alguém que trabalha para alguma prefeitura, enfim, a empresa que você trabalha, se você quer incentivar isso, você também pode, né, participar desse processo. E aí é só entrar em contato comigo também, que a gente ajuda vocês a implementarem. Os programas que estão desenvolvendo isso no Brasil hoje são programas sem custo, né, gratuitos e promovidos por organizações sem fins lucrativos, por ONGs. Eu trabalho em uma dessas ONGs, que é a Human Society International, HIC, em mais de 50 países, e em 11 países já faz esse trabalho de implantação de políticas alimentares à base de vegetais, vegetarianas. Se incentiva a partir de 20% refeições à base de vegetais, ou seja, uma vez na semana a gente tem um cardápio completo à base de vegetais, ou a gente pode fracionar isso ao longo da semana. Por exemplo, se for uma realidade da alimentação escolar, a gente pode tanto colocar café da manhã, almoço e lanche, se for um período integral, que a criança vai ficar mais tempo, com uma alimentação à base de vegetais uma vez por semana, ou a gente pode distribuir ao longo da semana. Então, isso é possível de ser feito. É um trabalho com consultoria de cardápio, equipe especializada. Existe um trabalho de comunicação e mídia, que é importante para que todo mundo que esteja envolvido nesses projetos entendam a importância de ele estar acontecendo, por que ele está acontecendo ali. Materiais de educação nutricional, porque a gente sabe que a base da mudança alimentar e de todas as mudanças, né, é a educação. Então, é muito importante que a gente traga esse conteúdo para as crianças, para os pais desses alunos, para que eles entendam a importância de consumir uma alimentação vegetal como base. E tem esse reconhecimento de liderança, que é uma certificação que é concedida, né, pelas organizações em geral, e pela HIC, que é a organização que eu trabalho, para municípios parceiros, para as prefeituras, para as empresas que aderem a essa iniciativa. Então, para vocês entenderem como isso acontece na prática
dos municípios, primeiro a gente tem essa aprovação da parceria pela secretaria que comanda a alimentação escolar, ou seja, ela pode ser a Secretaria de Educação, vai ter cidade que vai ser a Secretaria de Segurança Alimentar e Nutricional, que é a secretaria responsável em BH, por exemplo. No segundo momento, a gente vai para um alinhamento de cronograma com a equipe responsável. Então, assim, como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai treinar todos esses merendeiros, né, cozinheiros, manipuladores de alimentos? Como que esse processo vai acontecer? Num terceiro momento, a gente faz uma consultoria de cardápio. Então, aqui é importante entender que isso não gera demandas a mais para o município. A gente vai pegar os alimentos que já existem ali, que já são comprados, e vai criar um cardápio inovador que seja saboroso, nutritivo, garanta uma segurança alimentar, né, pensando aí na soberania alimentar, e que também esteja dentro do que é proposto, né? Que não fuja muito do que é proposto ali, pensando que tem que ser fácil de ser produzido. Então, tudo isso a gente considera na hora de criar um cardápio, né? Tanto nesse projeto quanto para outros, enquanto nutricionista, a gente vai fazer isso. A gente tem palestras e treinamentos com a equipe de coordenação pedagógica, diretor, professor, e treinamento culinário com merendeiros na cozinha. Por quê? Esse processo é muito importante. Às vezes, quando a gente come alimentos de origem animal, né, carne, vocês já repararam que muitas das vezes a carne é o principal do prato e que as pessoas às vezes colocam arroz como acompanhamento e a carne sendo o prato principal? E nos guias alimentares, tanto o Guia Alimentar para a População Brasileira quanto outros no mundo que a Nakita mostrou, a gente entende que a base da alimentação saudável é os vegetais. Então, a gente precisa fazer uma logística inversa, né? E aí, quando a gente treina essas pessoas na cozinha e elas fazem, por exemplo, um macarrão à bolonhesa de lentilha, e elas provam aquilo, elas falam, nossa, é muito gostoso, as crianças vão gostar de comer isso. Isso é muito legal e é um passo para quebrar barreiras. Por quê? Porque a pessoa tem aquele conceito de que a carne é o que dá sabor ao prato, e quando ela faz algo que é mais fácil de fazer, de cozinhar, de preparar e que é gostoso, ela entende que não, que a gente tem uma diversidade de sabores, de ingredientes que a gente pode explorar mais, né? E isso é vantajoso também para a criança que vai estar consumindo esse alimento ali, porque muitas das vezes essas crianças não vão ter acesso a alguns tipos de alimentos em casa, né? Então, quando a gente consegue aumentar a variedade desses vegetais pela otimização desse recurso, que é o que a gente vai conversar um pouquinho também mais para frente, né? Pela questão de custo, a gente consegue colocar, por exemplo, brócolis, lentilha, grão de bico. Então, todos esses alimentos que às vezes não são comuns numa licitação de cardápio escolar, a gente consegue incrementar. Então, isso é muito legal. E aí, a segunda fase do processo vai ser lançar esse programa nas escolas, né, em toda a rede escolar, municipal ou particular, enfim. Tendo esse cálculo de impacto ambiental positivo, que é calculado para os municípios parceiros, e um acompanhamento contínuo desse trabalho, que é por meio de reuniões e consultoria. Então, aqui quis dar só uma pincelada para vocês entenderem como que isso acontece, porque é claro que os municípios, as prefeituras, através das nutricionistas das prefeituras, podem implementar opções vegetarianas no cardápio. Isso é uma realidade, principalmente para atender uma criança, às vezes, que tem uma necessidade especial, como a gente já faz isso, por exemplo, se é uma criança que tem uma intolerância à lactose, uma alergia alimentar, mas é legal porque em programas como esse a gente consegue ampliar ainda mais esse olhar para esses alimentos e ajudar também os nutricionistas a criarem essas receitas diferentes.
alguns dos projetos que são parceiros pela organização que eu trabalho, que é a HSI. Então, a gente tem parceria com a Sociedade Vegetariana Brasileira, temos aí parceria com a Assistência Social de São Paulo, no trabalho que acontece desde 2018. A Prefeitura de Jacareí faz essa iniciativa 2 vezes na semana, 40% aí de substituição. E outras prefeituras também que já fizeram ou fazem parte desses projetos. Bom, e aí aqui eu vou complementar um pouquinho que a Nakita já conversou com vocês, que é o porquê isso está acontecendo, né? Esse movimento ele começou em 2003, lá nos Estados Unidos, muito pela preocupação, né, de estar consumindo muito mais carne, alimentos de origem animal, e vendo que isso tinha uma repercussão na saúde, na obesidade, no aumento das doenças. E aí, uma universidade de saúde, uma escola de saúde pública lá dos Estados Unidos criou esse movimento que é chamado de Segunda Sem Carne, em português, e ele veio aqui para o Brasil. E assim ele se expandiu e com o apoio dessas organizações, ele foi acontecendo. Então, com relação ao porquê, a gente tem 2 pilares, né? O principal é a saúde, e a gente tem a questão que eu comentei da sustentabilidade, que envolve o meio ambiente, e a gente vai entender um pouco mais. Então, pensando no cenário de saúde atual, 90% da nossa população, pelo IBGE, né, não consome aí o recomendado de frutas, verduras e legumes pela Organização Mundial da Saúde, que é 400 gramas por dia. Nós temos uma população crescente obesa e com sobrepeso, então metade da população, né, mais da metade está com sobrepeso e 20% obesa. E quando a gente pensa nas nossas crianças, a gente vê esse parâmetro cada vez mais evoluindo, né? Então, 1/3 das meninas e meninos de 5 a 9 anos já estão com sobrepeso e quase 1/5 dos meninos e 1/10 dessas meninas já tem obesidade nessa faixa etária. Isso tem uma relação direta com as escolhas alimentares. É claro que existe também uma questão socioeconômica, né? Uma questão aí política também, que influencia nas escolhas alimentares, mas uma coisa que a gente queria chamar atenção com esses dados é justamente essa questão de estar cada vez mais consumindo ultraprocessados, alimentos industrializados que não vão trazer uma repercussão positiva para a nossa saúde, né? E nem para a saúde dessas crianças. É importante o papel do nutricionista de mostrar de onde vem esse alimento, de mostrar onde existem feirinhas, né, locais, incentivar a compra de produtos da agricultura familiar, que são muito mais baratos, que têm muito menos agrotóxico. Então, orientar a população, porque muitas das vezes elas vão consumir esses alimentos ultraprocessados por falta de conhecimento mesmo. Em uma das palestras que eu fiz mais recente para Botucatu, para professores, a gente mostrou um mapa de feiras locais de rua que são muito mais baratos, né, do que o supermercado, e muitos deles não sabiam que existia. Então, a gente precisa se inteirar desse conhecimento e distribuir para que as pessoas tenham acesso a essa informação também e assim elas consigam fazer escolhas mais saudáveis. E aí, pensando nisso, a Organização Mundial da Saúde trouxe esse dado no estudo que eles fizeram em 2016, que mostra que a cada 50 gramas de carne processada tem um aumento em 18% do risco de câncer de colo. Carne processada é o quê? Salsicha, presunto, peito de peru, mortadela, salame. Então, tudo isso são carnes processadas e ultraprocessadas, ou seja, é um alimento em que teve adição ali de químico, de gordura, de aromatizadores, de corantes, que não são alimentos saudáveis e que muitas vezes estão no nosso prato no dia a dia, né? No prato do brasileiro. Então, a gente precisa reduzir o consumo desses alimentos e trazer a importância de se reduzir esses alimentos no dia a dia.
estudo, ele trouxe que as carnes vermelhas têm risco 2A nessa classificação, ou seja, elas não têm um risco tão acentuado e com estudos em humanos como as carnes processadas, mas eles viram que em estudos, principalmente numa amplitude de estudos que a gente tem hoje com animais, com modelo animal, a gente tem uma confirmação de que quanto mais carne vermelha a gente consumir, mais predisposição a gente vai ter para vários tipos de câncer, né? E a gente tem estudos aí que são muito consistentes, que são meta-análises, por exemplo, né? E aí, se vocês estão na faculdade ainda, ou se já formaram e não entendem muito disso, a gente tem uma hierarquia dos estudos, né? Então, meta-análise é um estudo que é considerado um estudo de referência, um estudo mais preciso para a gente estar falando sobre um assunto, né? Então, claro que tem algumas... eu poderia discutir aqui horas sobre isso, mas só para explicar um pouquinho para vocês. E aí, como a Nakita já falou, a gente tem várias organizações no Brasil e fora do Brasil que trazem um respaldo técnico sobre a importância de se comer vegetais como base de uma alimentação saudável, sobre a segurança de estar consumindo esses alimentos como base, como escolha alimentar em todas as faixas etárias da vida. Então, a gente trabalha com muita tranquilidade com esse tipo de alimentação. E aí, trazendo a referência do nutricionista no Brasil, que é o Guia Alimentar para a População Brasileira, na página 31, ele vai falar sobre a questão dos legumes e das verduras serem alimentos saudáveis, ideais para a prevenção desse excesso de calorias, ideais para a prevenção de obesidade, doenças crônicas como diabetes, doença do coração. E aí eu destaquei aqui uma frase que ele traz, né, que é que esse grupo de alimentos é excelente alternativa para reduzir o consumo excessivo de carnes vermelhas no Brasil. O guia alimentar, ele precisa ser valorizado porque ele é um dos pouquíssimos guias dos países aí do G20 que falam sobre essa temática de sustentabilidade. Então a gente tem, acho que a Suécia, e se não me engano, mais um país só, não lembro agora qual, mas que trata um pouquinho, dá uma pincelada nessa questão da sustentabilidade. Então, é muito importante a gente exaltar mesmo esse guia, a gente lê, ele é um documento disponível gratuito, e a gente incentivar cada vez mais, né, o consumo dos alimentos regionais, dos alimentos in natura, como base da nossa alimentação, tá? Então, a Nakita já falou sobre isso, mas só reforçando, uma alimentação à base de vegetais vai auxiliar na prevenção de diversas doenças, como a gente viu, vai ser excelente fonte de vitaminas, de minerais, de fibras, de antioxidantes, que só existem nesses alimentos de fonte vegetal, fornece uma nutrição completa para todas as fases da vida e reduz o consumo de colesterol também, e de gorduras saturadas que vão estar presentes aí em quantidade muito maior nos alimentos de origem animal, e uma quantidade quase que insignificante, assim, muito pouquinho, nos alimentos de origem vegetal, quando a gente fala das gorduras saturadas. Bom, e aí, falamos até sobre essa questão da nutrição, mas como que a gente faz, a gente monta esse prato sustentável? Então, percebam aqui que metade desse prato, a gente vai traçar uma linha imaginária na metade dele, colocar ele variado com frutas, com verduras, com legumes, para ficar um prato bem colorido. Na metade inferior, a gente vai colocar o grupo dos cereais, que principalmente a gente coloca o arroz, mas pode ser arroz, milho, enfim, quinoa. Nós temos uma variedade grande de vegetais aí. E na outra porção, os feijões. O grupo que a gente chama de grupo dos feijões são o grupo de fontes de proteína. Então, feijão, todos os tipos de feijão, branco, preto, carioca, enfim. Feijão, grão de bico, lentilha, ervilha e soja vão ser os 5 principais grãos que a gente vai colocar aí no dia a dia, que a gente está mais acostumado na nossa alimentação, para ser fonte de proteína
na nossa alimentação. Lembrando do que a Nakita falou, né? Não ver o alimento como um nutriente é muito importante, porque ele é um complexo, né? Ele é uma matriz que tem vários nutrientes, vários componentes ali que são importantes para a nossa saúde. E aí a gente sempre fica se perguntando, né? Tá, mas é possível essa alimentação mais sustentável, à base de vegetais e nutritiva na infância? Será que funciona isso nas escolas? Será que funciona isso na minha casa, se eu quiser fazer com os meus filhos? Tem um guia muito legal da Sociedade Vegetariana Brasileira que saiu ano passado, que se chama Alimentação Vegetariana para Crianças e Adolescentes. Está disponível online, gratuito lá no site, é só vocês acessarem. E aqui eu trouxe um exemplo de um cardápio de um menino de 5 anos, para vocês verem que a gente consegue atingir as recomendações. Então, vejam aqui. E na primeira linha, o que foi calculado, e aqui embaixo a necessidade. Então, percebam que a gente conseguiu alcançar todas as recomendações com essa alimentação, sem a carne. Então, nós não precisamos consumir a carne para que a gente tenha todos os nutrientes necessários, né? É só uma questão de adequação de cardápio. E para isso é muito importante ter a orientação profissional do nutricionista. Então, na prática, quando a gente pensa em alimentação escolar e introduzir esse tipo de alimentação, a gente sempre se questiona também, mas será que as crianças gostam? Será que elas vão aprovar? E aí, para isso, a gente faz os testes de aceitabilidade. Então, a nutricionista da prefeitura sempre faz esses testes toda vez que vai incluir uma nova preparação no cardápio. Essa preparação ela tem que atingir pelo menos 85% de aceitação para que ela seja incluída. E aí, como que faz isso? Na hora do almoço, por exemplo, ela distribui uns papeizinhos com uma ficha de escala hedônica. O que é isso? Vão ter carinhas. Uma carinha triste, uma carinha feliz, uma carinha muito feliz. E aí a criança preenche e marca qual que ela gostou mais. Por exemplo, na carinha feliz, adorei, gostei, não gostei, desgostei. E aí, nessa escala com 5 carinhas, ela vai marcando. Depois, a gente pega esses resultados, analisa, contabiliza, para dar 85%. Então, se a criança marcou adorei e gostei, a gente junta essas avaliações para chegar nesse resultado que tem que ser acima de 85%. Se der menos de 85%, às vezes é uma questão de textura, tempero, se picou legume picadinho, direito ao legume. Então, tudo isso a gente avalia nesse teste, quando a gente vai colocar numa escola pública, por exemplo, uma refeição diferente, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa adaptar. E, em geral, as crianças gostam desses cardápios, né? Porque eles são cardápios que tentam trazer de uma forma saudável aquilo que as crianças já gostam, né? E eu vou mostrar isso para vocês aqui. Então, aqui é um exemplo da Secretaria Municipal de Assistência Social em São Paulo, algumas instituições e algumas refeições que foram feitas, todas sem nada de origem animal. Então, aqui vocês podem ver que tem mais de 90% de aceitação pelos usuários dessas instituições. E aí o exemplo que eu tinha trago é a questão, por exemplo, de serem alimentos saudáveis com coisas que as crianças gostam. Então, dá para fazer um hambúrguer de feijão com berinjela. E aqui é legal pensar também na questão do aproveitamento integral do alimento. Berinjela é um alimento que normalmente tem muito desperdício, então a gente consegue colocar ali misturadinho junto com esse hambúrguer e aumentar o consumo desses alimentos, né? Então ele vai ter benefício ali de aumento de fibras, de nutrientes, bolo dá para fazer maionese de aquafaba. Eu não sei se vocês sabem o que é aquafaba, mas é a água do cozimento do grão, por exemplo. Você cozinhou um grão de bico, você pega aquela água, bate no processador, no liquidificador, e aí ele vai virar tipo um merengue, uma clara em neve. E aí você pode fazer mousse de chocolate, você pode fazer maionese. Então é muito legal que a gente tem um universo de possibilidades que se abre ali para a gente criar coisas novas.
E aí, lembra que lá atrás, no comecinho, eu falei de otimização de recursos? O que eu estava querendo dizer com aquilo ali é isso daqui que a gente está vendo na imagem. Então, quando a gente pensa num quibe, por exemplo, se a gente faz um quibe com carne para 100 pessoas e o mesmo quibe, só que vegetariano, para as mesmas 100 pessoas, a gente vai ter aí uma diferença de custo de mais de 45% de economia. Então, com projetos como esse, a proposta não é economizar, é a gente justamente incrementar essa alimentação, por exemplo, com uma compra maior de alimentos da agricultura familiar, com uma compra maior de orgânicos, com uma compra maior de grãos e outros legumes que não existiam antes naquela licitação da escola. Então, isso é muito legal e a gente vê alguns municípios que já estão fazendo esse trabalho há mais tempo, conseguindo aumentar a compra desses produtos de agricultura familiar, conseguindo incluir esses outros grãos que eu mencionei lá no começo, né? O grão de bico, a lentilha, que não tinha antes. Então, isso é muito, muito legal, além da questão da educação nutricional, né? Que é importante nesse processo também. Bom, e aí quando a gente fala de sustentabilidade, a gente está querendo trazer a questão da importância da alimentação nesse contexto da sustentabilidade, como que a alimentação afeta todos esses objetivos, né? Então, eu gosto dessa imagem, que é uma imagem que eu adaptei da FAO para o português, mas vocês podem ver aqui que todos os objetivos de desenvolvimento sustentável são impactados diretamente pela alimentação. Então, a alimentação é um tema extremamente importante e relevante, né? Ele até a agricultura é a chave para responder às mudanças climáticas. E a gente vai entender isso melhor agora. Por quê? Porque a forma, o sistema como a gente produz o alimento, como a gente consome, vai impactar diretamente, né, ao meio ambiente. E aí, pensando nisso, mais de 36 pesquisadores de Harvard, de Oxford, de várias universidades muito conceituadas no mundo, se reuniram e criaram esse material, esse documento, que se chama Dietas para um Futuro Melhor. Então, lembra daquela pergunta que eu fiz lá no começo? Que o desafio hoje é entender como que a gente vai alimentar essa população que vai crescer até 2050, entendendo que se a gente não mudar nada agora, com relação não só à alimentação, mas também o uso de combustíveis fósseis, né? A gente não vai conseguir alimentar todas essas pessoas. Então, pensando nisso, eles desenvolveram o que eles chamaram de dieta para a saúde planetária. Eles sugerem nesse estudo que a nossa alimentação seja cada vez mais à base de vegetais e cada vez mais restrito o consumo de alimentos de origem animal. Então, ele traz nesse documento a importância desses países do G20, que inclui o Brasil, inclusive, de incentivarem, através dos guias alimentares para a população, esse tipo de alimentação, esse estilo de alimentação. E aí ele até coloca, por exemplo, cada país, deixa eu ver, coloquei aqui, vou mostrar para vocês. Ele coloca aqui, ó, cada país e a pegada ecológica. O que é essa pegada ecológica, né? O quanto que a gente vai de uso de água, de liberação de gases de efeito estufa, que aquece o nosso planeta, enfim. Aí, vamos achar o Brasil. Tá vendo o Brasil aqui embaixo, onde eu tô mostrando na setinha? Isso daqui, ele está querendo mostrar cada país pensando no guia alimentar de cada país e o tanto que cada país consome de alimento, de carne e tudo mais. Se a gente pegar o Brasil e se o Brasil fosse modelo, fosse referência para todos esses países de como que a gente tem que ter um padrão de consumo alimentar, a gente precisaria de 5 planetas Terra, tá vendo? 5,21 planetas Terra, para produzir toda essa comida para todo mundo comer igual a referência do Brasil que eles colocaram no estudo. Então, tá vendo essa linhazinha laranja aqui, ó? Isso daqui é o que eles chamam de limite planetário.
Esse limite planetário é o que eu falei lá no começo da palestra, né? É a capacidade máxima que a Terra tem de se regenerar e de produzir esse alimento. Então, a gente ultrapassa isso. E aí, vocês estão vendo aqui, ó, que vários países ultrapassam, alguns mais, outros menos. E aí, interessante falar também da Índia, que apesar da Índia ter uma população muito grande, e isso impactar também nessa questão do consumo e na emissão de gases de efeito estufa, a Índia tem uma população vegetariana, né? Então, a gente vê aqui uma diferença, ó, de gases, né, de efeito estufa, de produção, enfim, comparado a outros países que têm um consumo muito maior, como, por exemplo, Estados Unidos, né, em que o consumo de alimentos de origem animal é muito maior, tá? Então, aqui nessa imagem do lado, é a mesma coisa, só que o que ele está querendo mostrar nessas 3 colunas é o seguinte. Nessa primeira coluna é se a gente manter o nosso consumo atual, como que fica essa questão de liberação de gases de efeito estufa e quais países liberam mais. Então, veja aqui, nessa primeira coluna aqui, ó, vamos achar o Brasil? O Brasil está no 3º lugar. Primeiro a gente tem a China, depois a Índia, depois o Brasil. Nessa segunda coluna, pensando se os guias alimentares, igual o guia que eu mostrei lá no começo, o Guia Alimentar para a População Brasileira, fosse seguido por todas as pessoas. Ou seja, se todo mundo hoje no Brasil seguisse o Guia Alimentar e pensasse assim, nossa, vamos focar em alimentos in natura, vamos diminuir ultraprocessados, que são pilares, né, do nosso guia alimentar. O que ia acontecer? A gente ia diminuir a emissão desses gases de efeito estufa. Então, olha só, o Brasil passa aqui, ó, tá vendo? Para 314. Então, diminuiu comparado ali, certo? Liberação de gás de efeito estufa. Nessa terceira coluna, ele está sugerindo se adotasse essa dieta que a gente viu aqui, ó, para a saúde planetária. Se todos esses países adotassem essa dieta mais vegetariana, mais vegetal, o que a gente vê aqui, ó? O Brasil está aqui, ó, olha a diferença, 92, de 426 para 92, com relação a essa medida de liberação de gás de efeito estufa, assim como todos os outros países. E aí, lembra que eu expliquei para vocês que essa linhazinha laranja é o planeta, né, de produção? Tá vendo? A gente não ultrapassou. A gente e os outros países. Tanto se a gente seguisse os guias alimentares, quanto se a gente adotasse essa dieta que eles estão recomendando, que é a dieta para a saúde planetária. Então, o que a gente, resumidamente, conclui com esse trabalho? Que a gente precisa mudar. E não só o nosso país, né, mas todos os principais países. E por que eles estão sugerindo isso para esses 20 países e não para o mundo todo? Porque hoje, poucos países são responsáveis pela mudança do planeta inteiro, de aquecimento global, de mudanças climáticas, porque são os que mais produzem e consomem. Então, não é justo a gente fazer mudanças em países que não têm impacto grande, né, nessa produção, tá? Bom, e aí, pensando nisso que a gente já conversou aqui, essa mudança vai favorecer a economia circular. Então, isso é um conceito que a gente tem visto muito, não só na alimentação, mas em todos os outros setores da economia. A economia circular, no caso da alimentação, ela vai incentivar alimentos mais saudáveis, que tenham menor impacto ambiental, que promovam a biodiversidade, a preservação das espécies nativas. A gente vai ter um aproveitamento integral do alimento, reduzindo o desperdício alimentar, que daria para a gente fazer uma palestra só sobre isso, né? Então, hoje o desperdício é uma questão, é um problema. Existe um desperdício imenso na América Latina, né? De 1/3 do que a gente produz. E incentivar a aquisição de alimentos da agricultura familiar, orgânica, que vai reduzir o impacto de produção, porque é uma produção mais justa e que
afeta, impacta menos o solo, o meio ambiente, onde aquilo está sendo produzido. E aí, quando a gente fala de impacto de produção, a gente está querendo dizer isso daqui. Então, vejam, vamos entender isso melhor. Hoje, a gente tem um termo que se chama alimentos que têm uma produção eficiente e alimentos que têm uma produção ineficiente. Por que a gente usa esse termo? Vamos ver aqui, ó. No caso da produção dos alimentos de origem animal, a gente tem um caminho com mais etapas de produção, tá vendo? Por quê? Pensa comigo. Primeiro, eu preciso de uma área grande para a produção de grãos, para virar ração para esse animal comer, alimentar. Então, principalmente aqui no Brasil, soja e milho. Vamos produzir esses grãos, vamos converter em ração para esse animal ser alimentado, para ele ser abatido, para depois gerar esse produto final, que é a carne que você vai comprar lá no supermercado. Mas nesse processo aqui de alimentar o animal, a gente precisa de áreas também grandes para que esse animal paste. Então, na produção desse alimento, a gente usa uma quantidade grande de terras, uma quantidade grande de água e de recursos do solo, ok? Quando a gente vai vir para cá, ó, num sistema eficiente de produção, esses alimentos vegetais variados, diversos, que a gente pode produzir nessa extensa área de terras, principalmente fazendo sistemas que não são monoculturas, né, que são sistemas agroecológicos, em que a gente vai ter vários alimentos ali, e aí vai permitir com que o solo fique nutrido, é uma ótima palavra, que esse solo permaneça ali preservado, vamos dizer assim, mais preservado. Esse alimento, ele vem de uma forma mais direta para a nossa mesa. E aí o que acontece? Esse alimento, ele também vai alimentar muito mais pessoas do que o sistema de produção do alimento de origem animal. Por quê? Porque aqui, para eu produzir a carne, esse animal, ele alimentou. Tá vendo? Então, esse milho, essa soja que poderia vir para a nossa mesa, ou para produzir outros alimentos nessa área, esse animal consumiu. Alimento é caloria, energia. Essa energia não veio para a gente no final do processo. Então, a gente gastou muito mais caloria aqui, muito mais energia, muito mais alimento para produzir uma coisa só. Entendeu? E aí, agora que a gente já entendeu isso, vamos pensar nos números. Qual é a realidade no Brasil e o impacto desses alimentos no meio ambiente? É isso daqui que a gente está vendo. Então, aproximadamente 80% desses grãos que eu mencionei lá na figura que a gente viu, de soja, de milho, estão relacionados à produção de ração para esses animais. Mais de 20% dessa água potável está indo de forma direta para a alimentação desses animais. 90% da alteração dos biomas da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica, enfim, tem relação com a produção desses animais, principalmente com a liberação de áreas para pastagem de manejo, né, desses animais. E mais de 60% das emissões de gases de efeito estufa que vão aquecer o planeta com a produção desses animais. E aí, quando a gente pensa nesses números, a gente fica assim, ó, meu Deus, é muito, né? E a gente pode ficar um pouco assustado, mas por que é muito? Porque hoje no Brasil, só para vocês entenderem, a gente tem um número de cabeças de gado maior do que o número de pessoas no Brasil. Então, quando você pensa nesse número de animais, você entende que eles precisam estar em algum lugar. E a gente já entendeu aqui que eles precisam de áreas de pastagem. Então, onde eles vão colocar tantos animais? Na Amazônia, no Cerrado, né, que são os biomas que hoje estão sendo os principais afetados por esse sistema de produção aqui no Brasil, que é insustentável, tá? E aí,
Pensando nisso, eu trouxe um dado do IBGE que foi lançado ano passado, nesse documento que está aqui disponível na barrinha aqui embaixo. E eu trouxe Pantanal porque, apesar do Pantanal não ser o bioma que está sendo mais afetado comparativamente do que quando a gente pensa na Amazônia e no Cerrado, por exemplo, eu trouxe ele porque ano passado falamos muito do Pantanal por causa das queimadas, né? Então, muita gente ficou sensibilizada pela perda das espécies nativas que tinham ali, mas um dado interessante que a gente vê aqui, ó, é que 75,3%, que é essa área vermelha, de mudanças entre 2016 e 2018, que foi o registro que eles fizeram para esse estudo, uma intensa, vocês podem ver aqui, ó, 3.0, né, que é o mais intenso, tem relação à alteração desse bioma para pastagem de manejo de animais. Então, a gente não pode fazer uma afirmação direta, mas quando a gente altera a floresta, a gente também vai ter uma alteração de clima, que é o que a gente chama de microclima ali. Então, a gente também vai alterar o perfil de chuvas e tudo isso, né? A gente afeta todo o ecossistema. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso e pensar em como que a gente pode fazer hoje para melhorar a situação. Desculpa, estou gripada, não estou com Covid, mas é porque o tempo aqui em São Paulo está muito seco, gente. Mudanças climáticas de novo, né? Está fazendo 6 graus agora, nesse exato momento. Bom, e aí para exemplificar isso que eu falei, da mudança do bioma, eu trouxe esse documento da FAO, que foi lançado em 2020, que traz a importância do Brasil como um dos 3 países, né, em que a gente tem mais da metade das florestas primárias do mundo. Então, a gente precisa cuidar desses biomas que existem aqui, né? A gente precisa conservar. E aí ele também faz uma relação dessas doenças, desses vírus que têm surgido, né? E ele coloca aqui, ó, a atual pandemia de Covid é zoonótica, ou seja, ela tem uma origem animal, de origem animal, está relacionada à perda dos habitats das florestas devido a essa alteração e a expansão dessa população nessas áreas intactas de vida selvagem. Então a gente começa a ter uma mistura ali que não é natural, né? O animal selvagem se misturando com animais que não são silvestres ali, selvagens, se misturando com o ser humano. Então, isso vai ter consequências, né? Então, ele traz essa questão e eu acho muito importante colocar, porque a gente acabou de ver uma mudança que está acontecendo, que eu dei o exemplo no Pantanal, né? Mas nos outros biomas também, e que tem relação com a produção de alimentos de origem animal, tá? Bom, a Nakita já falou sobre isso, já mostrou um slide sobre isso, mas a gente viu o tempo todo aqui na palestra o quanto que tem um impacto positivo grande fazer essas iniciativas em larga escala, em empresas, em escolas públicas, enfim, em instituições de assistência social. E muitas das vezes a gente pensa assim, nossa, mas será que eu vou fazer a diferença? Será que se eu mudar minha alimentação em casa, uma vez por semana que seja, vai fazer uma diferença positiva para o meio ambiente? E aí é isso que eu queria trazer de reflexão para vocês, para finalizar essa apresentação. Pensando nisso tudo aqui, ó, nas terras que a gente precisa utilizar para a produção do alimento, que é o que eu mostrei para vocês naquela imagem, no consumo de água, na liberação de gases de efeito estufa, dos grãos que vão ser produzidos. Qual que é o impacto se a gente fizer isso um dia da nossa semana? Vamos ver? Olha só. Água, a gente vai poupar o equivalente
equivalente a 15 minutos. Carro seria, pensando na emissão de gases de CO2 num carro comum, para a gente visualizar melhor, seria o equivalente a 100 quilômetros rodados num carro comum diariamente. A gente pouparia 7 quilos de grãos produzidos e a gente pouparia 24 metros quadrados de terras. Então, é muita coisa, né? E aí, pensando que a gente individualmente também consegue ter um impacto positivo ambiental e na nossa saúde também, porque é o que a gente falou aqui o tempo todo, né? Independente de você comer ou não alimentos de origem animal, a sua base alimentar tem que ser vegetal, para ter uma alimentação saudável. E, enfim, a Organização Mundial da Saúde diz isso, o nosso Guia Alimentar para a População Brasileira diz isso, todos os guias, isso é um consenso. Então, a gente precisa valorizar cada vez mais esses alimentos e trazer cada vez mais eles para a nossa mesa. E aí eu queria finalizar fazendo essa reflexão, né? Qual contribuição nós queremos deixar para as futuras gerações, pensando que as futuras gerações são os nossos netos, são os nossos bisnetos. Nós mesmos, né? A gente já está vivendo nesse contexto de mudanças climáticas. O que a gente pode fazer? Qual contribuição individual a gente pode fazer para que esse cenário seja diferente no futuro? E aí eu convido vocês a fazerem parte dessa iniciativa, em casa, no trabalho, enfim, tem muitas possibilidades da gente ajudar. E gostaria de agradecer e deixar aqui os meus contatos, para caso vocês precisem ou queiram tirar alguma dúvida. É isso.